Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é de Geografia e nós vamos estudar sobre as mudanças e permanências. E para dar início à nossa aula de hoje, nós vamos assistir a um vídeo. Eu quero que você preste bastante atenção em todos os detalhes do vídeo. Assista com bastante atenção e observe bem que depois eu vou fazer algumas perguntinhas. Vamos lá? Parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montanha. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. Muito bem, crianças! O que foi possível observar no vídeo? Quem observou todos os detalhes? Vocês observaram que lá no vídeo aparecia alguém sentado no banco, duas pessoas, alguém estava recontando uma história, recontando alguns acontecimentos do passado. Quem lembra? Isso mesmo, o avô, tinha um avô e um menino.
E este menino estava segurando o que nas mãos? Um balão, isso mesmo, ele tinha um balão, H estava segurando. Vocês observaram que o avô estava contando para o neto que antigamente aquele lugar era totalmente diferente. E o neto falou bem assim: "Como assim, vovô?" E aí, neste momento, o avô foi contando como era aquele lugar no passado, como aquelas ruas foram se modificando, como aquela praça foi modificando-se com o passar do tempo. Vocês observaram também que o avô retirou do bolso uma fotografia e mostrou ao neto? E quem estava nesta fotografia era o avô quando criança. E o avô também estava segurando um balão nas mãos. Estava o avô e sua mãe. Quando o avô ainda era criança, ele com certeza passeava naquela praça com a sua família. E um desses momentos ele tirou uma foto com sua mãe. Neste exato momento, voltou à memória do avô tudo o que ele vivenciou naquele lugar. As ruas que antes eram ruas de terra, não tinha asfalto e que com o passar do tempo, com a melhoria, com os avanços tecnológicos, o que aconteceu? As ruas foram ganhando asfaltos, as casas foram se modificando e em uma das falas do avô, ele fala que um lugar que ninguém utilizava virou uma praça, isso mesmo, virou uma praça. Então, nós podemos observar neste vídeo que as mudanças foram ocorrendo, foram acontecendo com o passar dos tempos. Viram que o avô falou para o neto que eles andavam de carroça e que depois, que agora que já tinha se passado muitos anos, o fluxo de carro aumentou. Quase ninguém mais andava de carroça. Também foi possível observar que além dos fluxos, de carros, de veículos naquela rua, também foi possível observar que construções surgiram. E as casas foram aumentando. Foi construído ali hospitais. E por que foi necessário essas construções de casas ou de outras construções como hospitais, escola? No vídeo também nós conseguimos observar que algumas pessoas saíram do campo e vieram morar na cidade. Ou seja, algumas pessoas que moravam no interior, na zona rural, que também chamamos de campo, que viviam bem longe da cidade, decidiram então vir para a cidade. E por que será que elas vieram para a cidade? Elas vieram para a cidade em busca de condições melhores, isso mesmo, vieram buscar novas alternativas de vivência de vida, para que assim elas pudessem ter uma vida melhor. E com essas pessoas que saem da zona rural, que saem do campo e vêm para a cidade, o que acontece com a cidade? Com isso, é necessário ocorrer o crescimento naquela cidade, que foi o que ocorreu, o que nós observamos, o que nós assistimos no vídeo. A cidade foi crescendo e tudo foi se transformando, a urbanização, o acréscimo das construções, para que assim pudesse ser melhor para a vida das pessoas. Ou seja, as condições de vida fossem melhores oferecidas às pessoas da cidade. Mas será que essas transformações ocorrem somente na cidade? Não, na zona rural também ocorrem mudanças. Na zona rural ocorrem mudanças um pouco mais diferentes do que as da cidade. Afinal, na cidade tem as construções, muitas moradias que são bem próximas. Já na zona rural, essas transformações que ocorrem nas propriedades de onde as pessoas moram, sejam em sítios, sejam em fazendas ou em chácaras. Automaticamente, a própria terra, o próprio ambiente vai mudando. As folhas das árvores vão caindo, vão surgindo novas árvores. Também podemos perceber que as moradias na zona rural, elas são distantes uma das outras, mas isso não impede com que outras moradias surjam. Muito bem. O assunto da nossa aula é justamente sobre isso, mudanças e permanência. Observando lá o nosso vídeo, relembrando um pouquinho o que nós assistimos no vídeo, foi possível observar que alguma coisa, alguma imagem de tudo que apareceu no vídeo permaneceu.
Alguém sabe o que foi que permaneceu? Permaneceu a praça onde o avô e o menino estavam sentados, isso mesmo. Porém, aquela praça, ela ocorreu o quê? Mudanças. Antes, quando o avô ainda era menino, mais ou menos da idade do neto, tudo era diferente. Foi possível observar que ali no meio da praça tinha uma construção, tinha ali uma cobertura. Ele até tirou uma fotografia com sua mãe e que, com o passar dos anos, foi modificado. Permaneceu o quê? A praça ficou um pouquinho maior, os bancos permaneceram, algumas árvores foram replantadas e algumas também permaneceram. Então, este vídeo foi para que possamos entender melhor o que numa cidade ou no lugar, em um determinado lugar, o que vai ocorrer a mudança, o que pode ter levado a ocorrer aquela determinada mudança ou mesmo a permanência de alguma construção, certo? Aqui na minha mesa eu tenho um cartaz que tem duas imagens. Vamos observar? Observando a esta imagem, nós podemos perceber o quê? Podemos perceber que aqui deste lado, nós encontramos aqui um campo, uma casa bem simples lá no final, e aqui nós podemos perceber que passa o quê? Uma estrada. Isso mesmo. Aqui na parte de cima, o que nós percebemos? Nós podemos perceber aqui muitas construções, prédios enormes. Aqui está representando a cidade e este lado, onde aparece o campo, a estrada e uma casinha bem simples, está representando a zona rural, ou seja, o campo, que fica bem mais afastado da cidade. Mas será, crianças, que observando estas duas imagens, vocês acham que muitas mudanças ocorreram? Será que tudo no início, antes dessa casa existir, já tinha esse campo? Com certeza, para a construção desta casa foi necessário fazer o quê? A retirada de algo daqui, retirada de algumas árvores. Assim também como para construir a estrada, também foi necessário retirar aqui muitas plantações. E na cidade? Vocês acham que a construção de uma cidade também leva a muitas transformações? Sim, muitas transformações podem ocorrer, ou melhor, ocorrem nas construções das cidades. E não somente ali para iniciar ainda a construção de uma cidade, mas também depois que a cidade já está ali, já conseguimos localizar uma cidade bem planejada, também podem ainda assim ocorrer algumas mudanças. Também podemos observar aqui na minha mesa que eu tenho aqui um cenário, uma maquete. Se observarmos bem, nós vamos perceber que tem 3 casinhas, que é uma floresta e tem 3 casinhas de alguns personagens que são bem conhecidos, os 3 porquinhos. Vamos pensar um pouquinho na construção de cada uma dessas moradias. Quando o primeiro porquinho foi construir sua casa de palha, de onde ele retirou recursos para sua construção? Com certeza, ele retirou da floresta. Foi necessário ele retirar algumas folhas das árvores, as palhas que usaria na sua construção. Certo? Muito bem. E o segundo porquinho construiu sua casa de madeira. De onde ele retirou o recurso? Também retirou o recurso, tirou toda a madeira dos troncos das árvores. Isso mesmo. E sem falar também, crianças, que para construir, depois que eles retiraram a madeira e retiraram também a palha, eles também tiveram que fazer alguma retirada de árvores. Então, o porquinho também precisou retirar algumas árvores para ali iniciar a construção da sua moradia. Muito bem, crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!